Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre o reflexo nos sonhos do auxílio emergencial do governo. Não vai ser um vídeo de consulta, mas um vídeo para esclarecer algumas coisas que estão acontecendo no sonho de pessoas com relação a esse benefício, na verdade esse auxílio que o governo está oferecendo a um grupo de pessoas, a uma categoria de pessoas com relação a esse período de quarentena, distanciamento social, em razão de combater o SARS-CoV-2, o vírus que ficou conhecido como Corona-19. Tá? Esse auxílio emergencial, na verdade, ele tem origem em alguns outros países. Nesses outros países, ele é conhecido como voucher. Voucher, só que se lê voucher. E o que ele significa, representa em outros países, principalmente nos Estados Unidos? É um título que possui determinado valor monetário e que pode ser gasto apenas por razões específicas ou em produtos específicos. Então, algumas pessoas, o governo ele concede esse benefício, por exemplo, nos Estados Unidos com relação ao voucher, para que ela possa gastar em determinados produtos ou com relação a fins específicos. Ele é um título com valor monetário. Aqui no Brasil ele diferenciou um pouco, porque as pessoas podem sacar esse auxílio emergencial e gastarem como bem entender. Só que ele é destinado a que essas pessoas possam se manter durante esse período de quarentena em que todo o país, na verdade todo o planeta está passando. Como que esse benefício, esse auxílio emergencial do governo funciona? Então, a pessoa precisa preencher algumas categorias. Uma delas, por exemplo, é não receber outro benefício do governo. Mas, se receber, como por exemplo o Bolsa Família, esse auxílio emergencial, como ele é um valor mais alto, ele vai substituir o Bolsa Família durante 3 meses e depois a pessoa volta de novo a receber o Bolsa Família. Então a pessoa se dirige a um site da Caixa ou um aplicativo que o governo criou especificamente para isso. E lá a pessoa preenche alguns dados. Esses dados eles são remetidos da Caixa para o DataPrev. O DataPrev ele vai cruzar dados, ele vai pegar todos os dados da pessoa que preencheu esse cadastro, seja no aplicativo ou no site, vai fazer um cruzamento com relação a isso, se a pessoa se encaixa na categoria para receber esse auxílio, que é de R$600, e no caso 1.200 para mulheres que elas são também o chefe de família, tá? Ela tem um filho, uma filha e também é chefe de família, daí esse auxílio ele vai para 1.200, 3 parcelas de 1.200, se não são 3 parcelas de 600. E aí, enquanto o DataPrev ele faz esse cruzamento de dados, ele faz essa análise, lá no aplicativo as pessoas consultam através do celular que cadastraram, do CPF, e aí fica escrito enquanto não sai em análise, sinal que está o aplicativo, o DataPrev, está analisando para depois voltar para a Caixa novamente para ver se a pessoa se encaixa. Aí sim o benefício é concedido e a pessoa começa a receber essas 3 mensalidades, essas 3 ajudas do governo. E no começo, claro, foram milhares e milhares de cadastramento de pessoas que estão tentando esse auxílio, e aí sobrecarregou todo o sistema, houveram algumas mudanças de datas de recebimento, de regras, e uma grande maioria que ficava entrando no aplicativo e para fazer essa consulta escrevia em análise. A pessoa recebia um SMS, e aí, através desse SMS, com um número, ela entrava para consultar. E aí, em análise. Quando esse benefício era concedido, o DataPrev devolvia os dados para a Caixa, e daí a Caixa via que ele realmente podia receber, daí escreve no aplicativo, aprovado. E aí tem uma linha ali, como uma linha do tempo, dizendo os passos que a pessoa tem que tomar para poder receber esse auxílio.
E eu estou fazendo esse vídeo para vocês porque desde quando o governo começou a cadastrar as pessoas para receber esse auxílio, algumas pessoas têm sonhado com isso. Como que eu sei? Eu recebo centenas de sonhos todos os dias. A grande maioria aqui do Brasil, mas do estrangeiro também. Tanto na minha página do Facebook, no meu grupo e também aqui no canal do YouTube. As pessoas me enviam para que eu possa interpretar para elas. E algumas coisas específicas começaram a aparecer nos sonhos das pessoas com relação a esse auxílio emergencial. E isso é muito curioso. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo a título de informação para que vocês entendam como uma nova situação criada no país. Ninguém esperava esse período de quarentena e distanciamento social. Como uma nova situação, ele pode influenciar profundamente nos sonhos das pessoas. Então, praticamente as pessoas que tiveram esse tipo de sonho, a grande maioria ela fez o pedido desse auxílio emergencial. E no sonho delas, duas características ficaram muito evidenciadas. Uma delas era o aparecimento na história do sonho dela de um dinheiro inesperado. E uma outra característica muito mais marcante era a preocupação na área financeira dessa pessoa. Dentro de todo esse contexto, outras características bem marcantes ficaram evidenciadas. A ansiedade, o nervosismo e o estresse. Por quê? Porque é uma situação difícil, algumas pessoas não estão trabalhando e realmente precisam dessa ajuda do governo, desse auxílio emergencial. E aí esse auxílio, como ele está demorando um pouco para cair na conta das pessoas, para elas poderem sacarem, então isso gera ansiedade, nervosismo e estresse. É um sintoma emocional, são sintomas emocionais e, claro, vão aparecer no sonho das pessoas. Tá? E como eu disse para vocês, eles aparecem na grande maioria de duas formas que eu pude presenciar, que eu pude evidenciar. Dinheiro inesperado que a pessoa recebeu ou preocupação na área financeira, algo que levava toda a história ao entendimento de preocupação na área financeira. Uma pergunta. Mesmo quem não pediu esse auxílio, ele recebe influências com relação a isso nos sonhos delas? Sim, eu percebi que mesmo pessoas que não pediram esse auxílio, que não se encaixavam na categoria, acabam também sonhando com esse período de ansiedade em razão do auxílio emergencial. E por que isso acontece? Porque estamos todos coligados, estamos todos conectados. Tanto é que é comum nós vermos hoje as pessoas perguntarem, principalmente nas redes sociais, se estão todas sentindo uma ansiedade na vida delas, um nervosismo sem explicação. Principalmente pessoas mais sensitivas espiritualmente ou emocionalmente, como você quiser chamar. Então, mesmo pessoas que não pediram esse auxílio, têm recebido influência nos sonhos delas em razão das conexões mentais e espirituais entre as pessoas. E quais são os exemplos que eu posso citar para vocês que têm aparecido no sonho, que me comprovam esse auxílio emergencial, esse voucher que tem aparecido no sonho das pessoas? Uma delas, eu anotei algumas aqui, claro que eu vi muitos sonhos, mas os mais evidentes e característicos eu deixei anotado para comentar aqui com vocês. Um dinheiro na conta, na história da pessoa. Quando eu falar uma pessoa, na verdade entendo uma ou mais pessoas, porque eu peguei a título de exemplo, mas pode ser que mais de uma pessoa teve o mesmo tipo de história que acabou sendo influenciada, tá, por esse auxílio. Então, o aparecimento de dinheiro da conta que ela não esperava. Então, ela foi tirar um extrato, um saldo, isso no sonho, entendo, na história do sonho. E apareceu na conta dela um valor que ela não esperava, tá?
Dinheiro caindo do céu. Pessoas sonharam com dinheiro caindo do céu. Às vezes algum sonho passava um avião e jogava dinheiro para as pessoas que estavam embaixo. Dinheiro achado na rua. A pessoa estava andando, caminhando na calçada e achava algum dinheiro na rua. Outra característica, pegando dinheiro de uma outra pessoa e achando que não era dela, com um sentimento de culpa envolvido nisso. Então as pessoas, eles achavam ou recebiam um valor monetário no sonho e elas entendiam que pertencia a outras pessoas. E aí elas ficavam com culpa se poderiam pegar ou não aquele dinheiro. Preocupações com contas a pagar e o dinheiro que não aparecia também ficou evidente no sonho das pessoas. Achando um dinheiro que havia perdido ou não esperava no bolso das calças ou em uma bolsa. Então ela colocava a mão no sonho, colocava a mão no bolso da calça ou na bolsa que carregava e achava um dinheiro que não esperava. Esses sonhos aconteceram nesses últimos dias, tá? Desde que o governo lançou esse projeto do auxílio emergencial. Assim também como tem aparecido muito no sonho das pessoas, extrato de conta de banco e saldo de conta do banco. Tá? Então a narrativa do sonho envolvia toda uma história e aí ela tirava o saldo ou o extrato e acabava isso se encaixando na história do sonho. Uma coisa que também ficou muito evidente, o valor 600. O valor 600 começou a aparecer no sonho de algumas pessoas. Não especificamente o número 600. Em alguns sim, mas em outros casos, valores próximos a isso. Por exemplo, a pessoa sonhou que o número da casa que ela estava procurando no momento e não achava, estava ansiosa, era 602B. Então são números que pareciam aleatórios, mas eles eram ligados a esse valor monetário que o governo está distribuindo à população. Outros números também têm aparecido, mas é em razão, por exemplo, de uma grande quantidade das pessoas tentando acessar o aplicativo e aí lá tem que digitar a numeração, um código que recebe por SMS para tentar ver se esse auxílio saiu ou não. Sem contar que no sonho de um grande número de pessoas aparece o próprio aplicativo do governo, ela tentando ver se saiu, isso no sonho, ela recebendo um aviso que saiu, que está aprovado, ou recebendo o aviso que não foi aprovado. Aí as pessoas acordavam até tristes. Isso também tem aparecido muito no sonho das pessoas, tá? Esses números aleatórios que por dia ela ficava várias vezes tentando acessar o aplicativo para conferir se já tinha caído, não dado certo ou não esse auxílio pedido, também ele fica influenciando no sonho das pessoas, em razão dessa ansiedade, desse nervosismo, desse estresse, dessa precisão que a pessoa tem com relação a receber esse dinheiro. Às vezes ela está passando por uma dificuldade tremenda e isso pode parecer com relação a algumas pessoas que não seja nada, mas para ela é muito ali, para ela acertar as contas, fazer uma compra, colocar comida na mesa que já está faltando em razão de, por exemplo, em algumas cidades, alguns estados, elas não poderem trabalhar, não poderem abrir o comércio que tem. Tá? Com relação a esse tipo de sonho, as expectativas também têm aparecido bastante se essa situação de análise ou não vai dar certo, se esse auxílio vai sair para ela, isso também tem aparecido bastante no sonho das pessoas. Então, na hora que as pessoas me mandam o sonho para ler e interpretar, algumas dessas características eu já separo automaticamente e sei que é ligado à ansiedade, nervosismo, estresse com relação a esse auxílio. Claro que outros elementos, outros sintomas emocionais que ela está vivenciando no momento também aparecem. Então, na hora de interpretar, tem que distribuir as peças do quebra-cabeça e ir encaixando para poder dar a explicação correta do que a pessoa sonhou, do que ela está vivenciando no momento. Mas como eu disse para vocês, esse vídeo foi importante para que vocês entendam que o momento atual, algo novo surgido,
pode sim influenciar nos sonhos das pessoas. E aí, alguns elementos que aparecem no sonho, eles não vão ter a mesma interpretação e explicação de antes. Por exemplo, o número 600, ele vai ter uma explicação própria com relação a esses sonhos das pessoas. Por quê? Porque vai estar associado a esse auxílio emergencial do governo. Depois que tudo isso passar, e vai passar, tudo vai voltar à normalidade, os 600 vai deixar de aparecer no sonho das pessoas. Ele vai voltar a ter a interpretação correta com relação a isso. Às vezes apenas um número aleatório ou às vezes algo ligado a outras interpretações, outros entendimentos. Assim também como extrato de banco, duplicata, cada um vai voltar à normalidade com relação às interpretações quando aparecerem nos sonhos. Mas nesse momento que estamos vivenciando, muitos desses elementos têm todos um fim específico, uma ligação própria, que é esse auxílio emergencial do governo. Se vocês ficaram com alguma dúvida com relação a isso, deixa nos comentários. Eu estarei lendo e orientando vocês. Se vocês quiserem compartilhar conosco algum sonho que vocês também entenderam que tem a ver com esse auxílio emergencial, descreve ele no comentário para nós, para que possamos ler e todos aprender juntamente, tirar algumas curiosidades, e qualquer dúvida que você tiver também deixa nos comentários junto com o seu sonho. Eu estarei lendo e orientando nesse sentido a cada um de vocês. No mais, Deus abençoe, tenham bons sonhos e até o próximo vídeo. Tchau!